Algumas vezes a pessoa vê a ceia como algo que ela simplesmente participa e que funciona por si mesmo. Mas eu queria muito que você hoje aprendesse comigo o que realmente significa a ceia do Senhor. O que ela representa e como nós podemos nos servir da melhor maneira daquilo que Deus nos deu. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 20. O apóstolo Paulo, no capítulo anterior, ele diz muitas coisas boas sobre a igreja de Corinto. Ele tem conversado sobre a característica dessa igreja, seus acertos e seus erros, e agora ele chega numa parte onde a igreja realmente tem errado. E ele então vai instruir a igreja, vai ensinar a igreja. E ele chega para a igreja de Corinto e diz o seguinte: quando vocês se reúnem, a partir do versículo 20, 1 Coríntios 11, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês ansiam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muito fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua instrução. E Espírito Santo de Deus, nesta manhã, revela mais de Jesus para o nosso coração. Nos abençoa com a revelação da palavra de Deus. E que a gente saia daqui com mais temor e amor pelo Filho de Deus. Amém. Primeira coisa para você entender aqui é nós analisarmos o grande contexto, A ceia no tempo de Paulo era bem diferente. Na verdade, era um grande banquete. As pessoas traziam suas comidas de casa. Era chamada a festa ágape, a festa do amor. E a ceia era uma oportunidade para eles comerem juntos e repartirem o que eles tinham em comum. Para você entender melhor, a ceia era uma espécie de junta-prato. Cada um trazia a sua parte e todos ao final comiam e celebravam. Era uma mesa em nome do amor. Era uma mesa onde era montada para eles viverem tudo em comum. Abençoar os que não tinham, àqueles que tinham mais, e aqueles que não tinham terem uma oportunidade de uma refeição digna. E a partir de então, eles ceiavam. Acontece que Paulo está dizendo que alguma coisa está errada. E ele exorta a essa igreja a mudar imediatamente. Retornando um pouquinho em 1 Coríntios, os versículos anteriores, versículo 17, por exemplo, ele diz que a ceia ela não estava trazendo nada de bom. Ela estava sendo uma coisa ruim. Em vez de produzir crescimento espiritual, ela estava gerando declínio espiritual.
Em vez daqueles que estavam participando da ceia serem abençoados, eles estavam sendo prejudicados. E ele é muito claro em dizer que aquilo ali não era a ceia do Senhor. Não era a ceia do Senhor, porque enquanto uns comiam à vontade, outros passavam necessidade. E a expressão do Paulo é que eles se ajuntavam para pior. Como é que pode num culto, numa ceia, alguém sair pior? Uma igreja sair pior? Pois é o que o Paulo está dizendo. Porque era uma mesa, era um culto egocêntrico. Cada um pensando apenas em si mesmo. Para você entender o que Paulo está dizendo, ele diz que mais ou menos é o seguinte: as pessoas iam chegando e começavam a montar os seus grupinhos, os ricos com os ricos, e os que tinham mais com os que tinham mais, e eles eram apressados em montar a sua mesa, e eles comiam rapidamente, para evitar que houvesse divisão. Quantos estão me entendendo? Diga amém. É muito esquisito isso numa igreja. Mas será que a gente não conhece isso? Quem já ouviu a expressão bem maranhense, farinha pouca, meu pirão primeiro? Quem já ouviu essa? Quem já ouviu isso aí? Quem já falou isso? Quem já falou isso? Vamos lá, gente, vamos lá. Denunciem-se aí, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. É primeiro mesmo, hein? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, se tem pouco, me dá logo o meu. Então você vê que nessa mesa não havia um espírito de companheirismo, e a comunhão estava perdida. E aí a pergunta: como é que a gente pode pensar numa mesa do Senhor, se eu estou pensando em mim mesmo? E é interessante que o apóstolo Paulo chega à igreja e diz assim: que direi? Ou seja, ele diz: diante dessa situação, que direi? É uma pergunta retórica, né? Tipo assim, o que vocês acham que eu tenho que dizer para vocês? Vocês estão fazendo isso com a mesa do Senhor. O que eu vou dizer desse absurdo? Era para montar uma mesa do amor, e vocês estão montando suas próprias mesas. Na verdade, eles não eram convidados de Jesus para a mesa do Senhor. Eles eram donos das mesas que eles estavam montando. Quantos me entendem? Diga amém. O Espírito Santo está ministrando no seu coração aí, meu irmão. Aí o apóstolo Paulo diz assim: o que direi ao Senhor? Eu vou dizer. O que direi para vocês? Eu vou dizer o que Jesus disse. Como é que a gente sabe que Paulo sabe o que Jesus disse? Bom, ele ficou um tempo com Pedro em Jerusalém. Ele se encontrou com Barnabé muito tempo. Talvez o próprio Jesus tenha dito isso. O fato é que Paulo diz assim, versículo 23, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor, na noite em que foi traído. Paulo agora ele começa já com um paradoxo, ele começa agora com um contrassenso, ele começa agora montando um contraste. Nosso Senhor instituiu a ceia quando um traidor estava sentado nela, e mesmo sabendo da iminente traição, tudo o que ele estava proporcionando ali, ele dividiu e compartilhou com o seu inimigo. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Então Paulo aqui quer nos ensinar que quando a ceia foi instituída, existia alguém ali que não gostava de Jesus e que o trocaria por dinheiro. Enquanto Judas se prepara para trair Jesus, Jesus se prepara para instituir a ceia do Senhor. E ele continua dizendo que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu. É muito interessante porque cada palavra a partir daqui, ela precisa ser entendida. A Bíblia diz que ele deu graças. Meus irmãos, se você dá graças, não é porque você conquistou. Se você deu graças, é porque foi a partir de Deus que você conseguiu. Quantos me entendem? Se você dá graças e diz assim, graças a Deus, você está dizendo assim, não foi mérito meu. E essa palavra graça, aqui no grego é eucaristeses, que significa a própria palavra que se usa hoje para ceia, que é eucaristia, que é a ceia do Senhor. Então nada mais do que uma forma especial de agradecimento a Deus, é dizer graças a Deus. Então a noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e deu graças. As palavras de Jesus declaram que a mesa do Senhor, o foco na mesa do Senhor, o foco da ceia é a generosidade de Deus para os nossos corações.
É o que nós não poderíamos ter sem Deus. E então Jesus parte, porque o pão é nosso, amém, meus irmãos? O pão é nosso, é para todos, é a festa do amor, a ceia é a festa da ação de graças. Não tem lugar na mesa do Senhor para egoísmo, para vaidades. É a ceia da generosidade, é onde Deus reparte o seu Filho com o mundo todo para a nossa salvação. E é onde nós partimos o nosso pão com todos. E o versículo 25, Paulo diz assim: este cálice, quando ele fala do pão, ele reparte. Quando ele fala do cálice, ele fala do sangue. É a nova aliança em meu corpo. Jesus está dizendo assim: essa é a nova, diga nova. Porque se é nova, é porque tinha uma outra. Onde é que estava a outra? A outra estava lá em Êxodo 24, versículo 8, onde Moisés jogava o sangue de um animal sobre o altar. E Deus dizia que esta era a aliança que ele estava fazendo com o seu povo que ele tirou do Egito. Instituído o primeiro pacto, a primeira aliança, onde sangue de animais eram sacrificados. Agora Jesus disse: essa é a nova aliança, o novo pacto. O primeiro era temporário, o segundo agora é definitivo, como diz Hebreus 8,13. Agora o meu sangue é o sangue de declaração de paz entre o homem e Deus. O sacrifício foi feito. Então a ceia é esse lugar de você celebrar o novo e suficiente sacrifício. O único que deve ser lembrado na ceia do Senhor não é o seu estômago, mas Jesus Cristo de Nazaré. Não é as suas necessidades, mas o grande pão que foi repartido. O Cordeiro Celestial morreu, e por causa dele o mundo pode ser salvo. Isso é suficiente para celebrarmos a ceia do Senhor. Mas o apóstolo Paulo ainda está indo muito mais longe. Ele está dizendo assim: olha, o espírito da ceia é a generosidade, mas vocês estão vivendo facções, divisões no meio de vocês. Vocês precisam entender o que é a ceia do Senhor. Vocês estão tomando a ceia sem entender o que ela significa. Versículo 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vocês sempre vão estar lembrando do Cristo, o que Ele fez e o que Ele ainda virá. Nós cantamos hoje: Maranata, vem Senhor Jesus. Era costume, era prática da igreja do primeiro século, terminando a ceia, cantar Maranata, cantar vem Senhor Jesus, porque o que nós estamos fazendo aqui é o que o Senhor está nos ensinando a viver como igreja. O que o Senhor está nos ensinando aqui é a festa do amor. O que o Senhor está nos ensinando aqui que é o pão partido, é o seu corpo, e o vinho é o seu sangue. E o que o Senhor está nos ensinando é que nós temos que ser essa família espiritual unida, e que nós estamos glorificando o Cordeiro de Deus que foi morto naquela cruz, mas ressuscitou, e ao terceiro dia Ele vai voltar. Nós estamos entendendo, Jesus, o que o Senhor quer com a ceia. E Jesus nos ordena a fazermos isso. Poderíamos fazer ceia todo domingo. Poderíamos fazer ceia 2, 3 vezes ao mês. Fazemos ela no primeiro domingo de cada mês. Mas toda vez que ela é feita, ela ainda está declarando que tem o último capítulo ainda para a gente ser vivido com Jesus Cristo de Nazaré, que é o seu retorno. Aleluia! Mas o Paulo continua no versículo 27, diz: portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. E Paulo diz assim: então tem um jeito indigno de você participar da ceia, né? O que é indigno? O que é indignamente participar da ceia? Absolutamente aqui, a Bíblia não está dizendo para você ser perfeita. Jamais poderíamos participar da ceia, se esse fosse o caso. Paulo não está dizendo assim: quem não tem pecado, que pegue o primeiro cálice e o primeiro pedaço de pão. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que não são as pessoas que são indignas, mas indigno é a maneira como as pessoas estão participando da ceia. Quantos me entendem? Diga amém, meus irmãos.
não são as pessoas que são indignas, mas é a maneira como as pessoas estão participando da ceia. Eles estão vendo a ceia apenas como um ritual religioso frio, apenas como uma forma de colocarem dentro de si alguma virtude, um passe de mágica. Eles estão vendo a ceia simplesmente como um elemento que eles podem comer e beber e simplesmente encontrar força naquilo em si mesmo. Eles não estão entendendo a simbologia, o monumento que é a ceia do Senhor e o que ela representa. Por exemplo, se você é mais velho aí, é do meu tempo aí, você lembra do Ayrton Senna quando ele vencia as corridas? O que o Ayrton Senna fazia quando ele vencia as corridas? Ele pegava uma bandeira do Brasil e dava uma volta. O que significa aquela expressão do Senna em pegar uma bandeira de pano ou de plástico para fazer aquilo? O que aquilo representava? Aquilo representava um símbolo: eu estou honrando a minha nação, eu sou brasileiro. Aqui atrás desse volante não tem um gringo, aqui atrás desse volante tem um brasileiro que ama a sua nação, e por isso eu levanto a bandeira e digo: eu sou brasileiro. O que eu fiz agora, eu estou lembrando do meu país, eu venci pelo Brasil. É isso que ele diz. Mas se você pegar essa mesma bandeira e queimar ela e colocar ela no YouTube, no Instagram, você está dizendo o quê? Que você não respeita o símbolo? Não, você não respeita o que ele representa. A bandeira é um pedaço de pano, no entanto, ela é a nação brasileira. Mas a maneira como tratamos o símbolo é a maneira como tratamos o que ele representa. Quantos me entendem? Diga amém. Então a maneira como eu venho à ceia do Senhor é a maneira como eu conheço o Senhor, é a maneira como eu respeito o Senhor, é a maneira como eu bebo do cálice e como do pão, é a maneira como eu entendo o que significa o sacrifício do Senhor. As pessoas estavam tornando a ceia a mesa da discórdia, a mesa do egoísmo. Eles não estavam entendendo o que Deus queria passar para eles a partir daquele monumento montado, a partir daquele símbolo montado. A ceia não é simplesmente algo que você vem e participa sem entendimento, não. O apóstolo Paulo diz que por muitos não entenderem, eles estão adoecendo, eles estão morrendo, eles estão perdendo a sua fé, eles estão perdendo a sua saúde, eles não estão compreendendo toda a bênção que Deus tem para eles. Tem muita gente que acha que simplesmente vir no primeiro domingo, sabe, botar uma roupa branca, fingir uma certa liturgia, sabe, melhorar naquela manhã, ele vai estar digno na mesa do Senhor. Não é isso. O apóstolo Paulo fala de entendimento, até porque no Salmo 1 fala da mesa dos escarnecedores. Mesa de escarnecedores não é mesa de alguém que é escarnecedor no sentido dele ser aquilo a sua característica. Não, a mesa dos escarnecedores não são as pessoas que são indignas, mas o assunto que está nelas. Quantos me entendem? Diga amém. Tem muita mesa com pastores que pode ser mesa de escarnecedores. Tem muita mesa de gente que já foi chapada, drogada, que já foi gente que fez tudo errado, que pode ser mesa de adoração. Tem muita mesa de negócios de homens de Deus que pode ser verdadeiros altares, onde Jesus Cristo é glorificado e honrado. E tem muita mesa de crente, que é mesa de gente fofoqueira, que só usa a língua para destruir e coloca fogo na floresta. Por quê? Porque na mesa não é indigno quem senta, na mesa é indigno de como você conversa. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando a ser cristãos. Ele está estendendo o entendimento da ceia para a nossa vida. Que tipo de mesa você tem sentado ultimamente? Ou melhor, que tipo de mesa você tem criado ultimamente? Quando você reúne alguém para estar com você, que mesa você está montando? A reunião, o apóstolo Paulo está dizendo assim, essa reunião faz mal para vocês porque vocês montaram essa reunião para vocês. Você sabe
sabia que existe a mesa do Senhor e a mesa dos demônios? Existe a mesa do Senhor e a mesa do egoísmo. A mesa do Senhor é onde nós partimos e comemos. A mesa do egoísmo é onde comemos e depois partimos. Quem lembra como o pecado começou? Gênesis capítulo 3. Eva comeu e deu ao seu marido. Como é que a mesa onde Jesus está liderando, onde Jesus é o centro, ele pega o pão, ele primeiro faz o quê? Parte e divide com todos. Mas Satanás falou para Eva, falou assim: coma a sua parte e o que sobrar você dê para o seu marido. Alguém aqui está me entendendo? Diga amém. Tudo o que fazemos pensando somente em nós não pode ser servido na mesa do Senhor. Ceia local de comunhão com Deus e com a igreja dele, tendo dado graças. A Bíblia diz: não foi mérito meu, eu não estou aqui simplesmente por interesse a mim. A Bíblia diz que Jesus deu graças, foi uma dádiva, um presente. O que tenho é nosso. Você pode perceber o que Jesus está ensinando na ceia. Ele partiu o pão. Se o pão é nosso, fala para o seu irmão: se o pão é nosso, não dá para comer sozinho. Se o pão é nosso, não dá para comer sozinho. E era isso que os coríntios estão fazendo. Eles estão chegando e comendo tanto que alguns estão saindo com a barriga cheia e outros com fome. E alguns estão bebendo tanto que estão embriagados e os outros não beberam nada. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 11: dá-nos hoje o pão meu de cada dia. O pão nosso. Se o Pai é nosso, o pão é nosso. Como é que você ora pelo teu pão? Você ora assim: Pai, passa o pão. Ou Pai, passa o pão. Como é que você pede? Como é que você pede o seu pão? Pai, passa o pão. Ou Pai, passa o pão. Qual a diferença? A diferença é que você está pedindo para repartir, e outro você está pedindo para comer. Sabe? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Pai, passa o pão. Ou Pai, passa o pão. Como é que tem sido a sua oração? Como é que tem sido o seu pedido? Como é que tem sido a sua vida? Você pede o pão com amor para dividir? Ou você pede o pão com fome para logo comer? Você faz uma súplica desesperada ou uma oração de gratidão porque sabe e confia que o pão não faltará? Como você ora vai determinar se você é daquele que come sozinho ou é aquele que reparte antes de comer. Quem está me entendendo aqui, irmão? Você percebeu que não dá para vir para a ceia do Senhor para se adaptar, mas tem que vir entendendo a ceia desde das pequenas coisas na nossa vida? Sabia que nossa maturidade tem muito a ver de como a gente come a mesa? Eu tenho 3 meninos lá em casa, idades diferentes, eles já estão mais crescidinhos. Mas ontem nós passamos o dia, eu praticamente passei o dia, né, sem comer, e a gente não lanchou, aí um foi para um lado, aí à noite nós pedimos uma pizza. Eu encontrei uma pizza gourmet, um negócio bom, frango com bacon, um negocinho bem gordo, chega era pesada, uma coisa maravilhosa, assim, um sentimento de plenitude na hora que o iFood entregou ela para mim, entendeu? E eu vi, meu Deus, que pizza pesada, eu digo, aleluia, 12 pedaços.
Então eu sentei com meu filho do meio e nós começamos a comer. E aí nós ficamos alegres porque o filho mais velho já ia para uma festa, então... Você consegue entender o pecado no coração da humanidade? E ele não viria comer. E o mais novo estava trazendo já o lanche daqui da igreja. Ou seja, eu e meu filho do meio, o Gustavo, olhando para uma pizza que não cabia numa mesa, ela dessa grossura, e ela estava simplesmente dizendo: coma-nos. Aí eu comecei a comer com meu filho, ele, uau, pedaço meu, pedaço seu, e tal, pedaço meu, pedaço seu. Aí eu lembrei, mas o Leonardo vai gostar de comer, vamos separar um pedacinho para ele. Aí separamos 3 pedacinhos para ele. Eram quantos pedaços, meus irmãos? 12, então significa que 9 foram para o espaço. E nós comemos ali, aí deixei para o Leonardo. Quando o Leonardo chegou, ele ficou tão grato. Pai, obrigado. Tipo assim, como é que sobrou? Sobrou porque a gente lembrou de você. Sobrou que a gente lembrou que a pizza não era só minha, a pizza era nossa. E em vez de comer aquela coxinha que minha esposa comprou, ele comeu 3 pedaços de pizza deliciosa, porque 2 pessoas tiveram convicção, até que dava para comer tudo sozinho, mas não deveríamos, porque ainda tinha uma pessoa para sentar à mesa. A maneira como nós sentamos na mesa fala muito da nossa maturidade. A maneira como nós comemos fala muito da nossa maturidade cristã. A maneira de como nós lidamos com as nossas coisas fala muito se o evangelho entrou no nosso coração. A maneira como nós vivemos os nossos negócios, a maneira como nós vivemos a nossa vida, diz muito se nós estamos aprendendo sobre o que Cristo ensinou na ceia do Senhor. Repete para a pessoa que está do seu lado: o desafio não é ter pão para todo mundo. Diga, o desafio não é ter pão para todo mundo. É entender que o pão que tiver é nosso. Fala para ele não esquecer: o pão que tiver é nosso. Porque tem muita gente com toneladas de pão, mas que não distribuem, porque não entenderam o princípio da graça do Senhor. Porque quando nós colocamos algo na mão do Senhor, o Senhor dá graças e reparte. Eu posso ouvir um aleluia? Aleluia. Quando colocamos algo na mão do Senhor, Ele dá graças e reparte. Então nós temos um princípio aqui: tudo que você coloca na mão do Senhor, que você agradece que foi o Senhor que te deu, que você deu para Jesus, Jesus pega, levanta aí, reparte. Então, se tudo que você entrega para Jesus, Ele levanta e reparte, e ainda existe algo inteiro na sua vida, é porque não é de Cristo. Não é de Cristo. Reafirmo, eu já disse isso várias vezes, o final de livro mais triste que eu já li. Ontem mesmo eu tentei lembrar que livro é esse, qual era o autor. Eu lembro que era uma capa branca e verde, procurei, mas eu não sei. O final do livro era assim: queria ter limpado mais a minha casa, lavado mais os meus tapetes, enxugado mais as minhas louças, limpado mais o meu sofá, mas tudo era meu, e por isso nunca teve utilidade. A Bíblia diz que na noite em que Jesus foi traído, Ele nos ensinou a repartir. Tudo que Deus te deu é nosso. O que vem de Deus nunca é meu. Aliás, deixa eu te falar uma coisa: se você conseguiu sozinho, nem dá graças, nem ora. Alguém está me entendendo? Diga amém. Amém. Não, se você conseguiu sozinho, não fala nada para Deus não, irmão. Nem agradece.
Se você acha que tudo que você conseguiu na vida, ou algo você conseguiu na vida, foi sozinho, nem agradece. Você dobra o joelho e diz assim: obrigado a mim mesmo pelo meu esforço e pela minha capacidade. Agora, se foi Deus que te deu, você dobra os seus joelhos, dê graças ao Senhor e aprende que o que Ele te deu é nosso. Porque a natureza de Deus é dar. E quando eu uso o que Deus me deu só para mim, se não estou doente, vou adoecer. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que não dormiram. Cuidado, Paulo está alertando aqui, cuidado com a maneira que você está cultuando, vivendo. Desrespeito a Deus e a sua vontade tem consequência. E é interessante que Deus gosta de mesa, Jesus gosta de mesa. Mas a mesa de João 2 ele virou, que era a mesa usada para o benefício próprio, a mesa da religião, a mesa de pagar para ver Deus, a mesa onde criaram impostos para estarem na presença de Deus, a mesa onde a religião judia criou mecanismos de ganhar dinheiro para o povo sacrificar. A Bíblia usa mesa para dizer que naquela mesa eles estavam sentados lá barganhando para ganhar dinheiro em vez de ter comunhão. Jesus virou aquela mesa. E essa não é a característica nossa. Nós somos daqueles que amam. Nós somos criados para ser amado e amar. Esse é o papel da igreja, essa é a nossa responsabilidade. Se muitos irmãos estão fracos espiritualmente, e porque deixaram de comer o pão da comunhão, muito disso é porque a igreja parou de dar testemunho. Sabe, a gente tem que parar de evangelizar e começar a dar testemunho. Imperatriz é uma cidade evangelizada já. Pelo menos aqui na nossa cidade. Pelo menos aqui na nossa localidade, na nossa geografia. É uma cidade evangelizada. Nossos irmãos da Assembleia de Deus fizeram um trabalho excelente. Não tem um metro quadrado nessa Imperatriz que um assembleano não já gritou que Jesus Cristo é o Senhor. E por que ainda não temos essa cidade convertida? É porque está faltando testemunho. Se a gente aumentar o nosso testemunho, nosso evangelismo aumenta exponencialmente. E por isso nós temos que entender quem vem à mesa, e se vier, entender que é lugar de cura, transformação, arrependimento e mudança. Aliás, se queremos ser a igreja, irmãos, precisamos aprender a voltar à mesa. É na mesa da igreja que as pessoas vêm e aprendem, e não vêm só pessoas iguais. É possível que isso ainda aconteça aqui em nossa igreja. Nossa, aquela pessoa entrou pela porta da nossa igreja, como é que ela teve coragem? Como é que essa igreja aceita todo tipo de gente? Deixa eu te dizer, meu irmão, uma igreja que tem uma boa reputação é uma igreja que não está vivendo o evangelho. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Posso repetir de novo? Uma igreja que tem uma boa reputação é porque não está vivendo o evangelho. Então agradeça se tiver alguma pessoa do seu lado, ou talvez você seja a pessoa estranha para a pessoa que você está sentada perto, amém? Porque a gente só acha estranho o outro, mas na verdade quem é estranho somos nós. Uma igreja que tem boa reputação é porque ela não está vivendo o evangelho. Porque a mesa do Senhor, ela não é para pessoas dignas, ela é para pessoas que estão entendendo a dignidade do Cristo. Até porque ninguém é digno. Quem pode subir o monte do Senhor? O salmista pergunta, quem é que pode? Aquele que tem mãos limpas? Quem é que tem mãos limpas e coração puro nessa terra? Quem é que tem mãos limpas e coração puro nessa terra? Ninguém! Só tem um que pode subir o monte do Senhor, e ele já subiu, e ele repartiu o corpo dele conosco, para que a gente pudesse ir junto. Porque a gente não anda segundo a nossa garantia, a gente anda segundo a apólice que Jesus Cristo nos deu com o seu sangue naquela cruz. Aliás, uma igreja digna, uma igreja pronta, diga, uma igreja pronta, é aquela que sempre diz que está em obras. Aleluia! Nós vamos botar um crachazinho aqui, Ricardo Massai, desculpe os transtornos, eu estou em obra.
Aí a gente bota outro aqui. Não firme seu evangelho pensando em mim, porque o único que tem mãos limpas e coração puro é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Amém. Porque essa é a igreja de Jesus. Que o Senhor nos ajude. Porque quando há competição, há diferença, há essa briga, desrespeito, desunião, não há vencedores na igreja. Só há sobreviventes. E sobreviventes são bem feridos. É o que Paulo está vendo aqui na igreja de Coríntios. Meus irmãos, estamos vivendo tempos difíceis demais para a igreja. Certamente darei uma palavra sobre isso um pouco mais na frente, antes das eleições. Antes tínhamos as diferenças financeiras, culturais, éticas, étnicas também. Nós tínhamos as diferenças doutrinárias. Agora o que nos separa é o partidarismo. E já a gente coloca mais um muro na fileira de separação. Mais uma fileira no muro da separação. Colocaremos mais um tijolo na fileira do muro que está nos separando. Porque a igreja parece que ela não está achando bom só uma coisa. Mas a mesa do Senhor é a mesa da comunhão. É a mesa em comunhão com Cristo e a mesa em comunhão com os irmãos. Aleluia. Sabe, eu escolhi acreditar na igreja. Eu tenho esperança na igreja. E eu acredito na igreja, porque a igreja tem futuro. Eu creio numa das maiores profecias que existe para a igreja, que está em Cantares 6:10. Quem é essa que aparece como alvorecer, bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como o exército e suas bandeiras? É essa que vem, a noiva de Jesus, brilhante, transformada pelo Espírito Santo. Sabe, eu prefiro acender uma luz, uma pequena vela, do que amaldiçoar a escuridão. Para que falar mal do que aquilo que já está ruim? É hora da gente olhar para a Bíblia e começar a viver a igreja que Jesus Cristo deseja. Derrubar os muros, partir o pão, sentar na mesa, honrar a Cristo. Talvez seja por isso que no versículo 33 Paulo diz assim: portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Não tenta fazer tudo sozinho. Não faça isso só. Meu filho Leonardo, isso até foi o primeiro texto do livro que eu escrevi. Na época de ceia, não sei quantos anos ele tinha, e talvez tenha já uns 5 anos. Eu peguei o cálice e peguei o pão, e eu percebi que ele ficou olhando. Aí eu dei o pão, botei o pão na mão dele. Aí ele, como uma criança, olhou para mim e disse assim: pai, por que o pão é tão pequeno? Você entenderia pelo tamanho da criança que ele era, né? Gordinho. Aí ele viu que tinha pão. Eu falei: ó, o pão. Ele pegou o pão, olhou assim: pai, por que o pão é tão pequeno? Você sabe quando você ouve a boca de uma criança e entende que Deus está falando contigo? Aí eu não sei se eu respondi na hora ou respondi depois. Eu falei: filho, porque o pão não é seu, o pão é nosso. Aí ele falou: pai, mas eu não estou entendendo. Eu falei: tudo que é grande é porque ainda não foi compartilhado. E se é pequeno e foi compartilhado, é porque é de Jesus. Então, filho, o pão da ceia é pequeno, é porque ele não pode ser inteiro. Porque se for inteiro, é a minha ceia. Mas se for repartido, é a nossa ceia, que representa Jesus Cristo crucificado na cruz, repartido o pão do céu para todos aqueles que o creem e são salvos. Verdadeiramente eu fico com vergonha de algumas coisas, meus irmãos. Festa de criança, me envergonha. Você já viu o que acontece naquele momento onde os doces são liberados? Não vê com essa cara aí de amarelo, não. Você já viu o que acontece quando os doces são liberados? Em algum momento o espírito humano descansa em um lugar e o espírito selvagem, animal, entra naquelas mães, naqueles pais, naquelas crianças, e eles galopam fortemente para aquelas mesas, e com suas lanças
espetam o maior número possível de doces que eles puderem, e se não conseguir, manda a cavalaria vir atrás, porque tem que levar para aqueles que ainda não vieram para a festa, e tem que sobrar para segunda-feira. Uma vez eu falei, eu não vou, eu me recuso a brigar por esses doces, eu não quero entrar nessa guerra civil agora. Muito bem, sabe o que aconteceu? Não comi. Só isso, irmão, não comi. Aí um filho de Jesus Cristo chegou assim: pastor, você é inocente demais. Vai vir não. Deu vontade de dizer assim: não é que eu sou inocente, é que todo mundo está sendo muito egoísta. Aí é por isso que eu deixei os 2 versículos do meio para a gente terminar agora. Verso 28, o apóstolo Paulo diz assim: examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Na verdade, a pergunta aqui é: o que é esse exame e o que deve ser examinado? Paulo está falando: saia do automático da sua vida agora. Olhe para o espelho e discirna a pessoa que você está sendo. Todo homem e mulher deve examinar-se para saber como estão seus lugares secretos, sua vida de pecado, aonde o pecado está se agitando, ou onde ele já se hospedou. Novamente, Paulo aqui não pede perfeição, mas ele roga por sinceridade. Uma das coisas que você tem que entender, que Jesus não tolera na mesa do Senhor descrença e desobediência. Descrença. É por isso que a gente não dá ceia para criança. Não faz muito sentido você dar ceia para criança. Alguém está me entendendo aqui? Diga amém. Ela não tem entendimento. Literalmente ela vai estar lanchando. Desobediência é você não discernir como você está, quem você é. Meus irmãos, preste atenção aqui agora, porque para não dar um nó na sua cabeça, por gentileza. Enormes problemas estão acontecendo quando excluímos os pecadores da comunidade e quando nos excluímos da comunidade dos pecadores. Enormes problemas estão acontecendo quando excluímos os pecadores da comunidade e quando nos excluímos da comunidade dos pecadores. O que você quer dizer com isso, Ricardo? Que a Bíblia me ensina que, por um ponto de vista, todos nós somos indignos. Ninguém deveria ter a audácia de vir à mesa do Senhor, porque é pecador. Mas por outro lado, por outro ponto de vista, todos nós somos dignos, por causa do sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz. Então o que a mesa do Senhor nos ensina? Que todos somos iguais. A graça nos nivelou. A graça não diz que ninguém é melhor do que o outro, mas a graça é o entendimento, é o poder de Deus dado através do Evangelho aos seus filhos, de entender que através do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré, eu que não poderia estar em comunhão com Deus, agora posso, porque Deus não vê o meu CPF, Deus vê o sangue de Jesus derramado sobre a minha vida, e pela fé eu sou santo. Por isso que tem muitos que não estão se examinando ao vir à mesa do Senhor. Versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come para sua própria condenação.
E essa condenação tem a ver com a falta de autoexame. O homem que não auto se examina, a mulher que não auto se examina, ela se torna inconveniente na mesa do Senhor. E deixa eu te falar, você que está me ouvindo agora e um dia vai ouvir essa mensagem, cuidado com essa expressão, nada a ver, pastor, nada a ver. Cuidado, o apóstolo Paulo está dizendo, tem tudo a ver. Examine-se a você si mesmo. Como é que você enxerga Cristo? Como é que você enxerga o sacrifício dele? Você entende o que significa o monumento, os elementos, o simbolismo na ceia? Você sabe o que significa esse pão? Você sabe o que significa esse vinho? Você crê nisso? Esse Cristo entrou dentro de você. Você pode comer ele, você pode comer do pão e beber do cálice. Você tem comunhão com ele. Você pode comer da carne dele e beber do sangue dele. O sangue de Jesus Cristo te salvou. A ceia não é para qualquer um. A ceia é para os que creem no que ela significa, no que ela representa e no que ela vai significar. Mas não, tem muita gente tomando a ceia por divertimento religioso ou superstição religiosa, espiritual. O autoexame é a investigação da sua vida, crente. O autoexame é você enfrentar a sua escuridão aqui agora, o seu pecado, e estar disposto a abandoná-lo. Um autoexame que resulta no arrependimento genuíno. E o autoexame que produz dignidade em estar na mesa do Senhor. E eu estudei muito, eu li muito, eu busquei muito Jesus. Eu falei, Jesus, Paulo, ele diz que, pois quem come e bebe sem discernir o corpo seu, come para sua própria condenação. E eu comecei a observar a linguagem paulina, o que Jesus disse, e o ensino de Paulo, meus irmãos, o que eu entendi até agora é totalmente positivo. Ele não diz assim, preste atenção, que alguém deve fazer o autoexame e descobrir que está em pecado, e então, desesperado, sair da igreja correndo e não participar da mesa do Senhor. Não é isso que ele diz. Ele diz, após examinar o seu coração, com fé sincera, crendo no sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré, arrependendo-se da sua situação atual, crendo na graça que levanta qualquer um que caiu, respeitando a pessoa do Cristo e o seu corpo mutilado naquela cruz, levante-se desse autoexame arrependido e coma. Examine-se o homem-se a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Até porque não existe lógica em nos examinar, encontrar uma fraqueza, um pecado e sair sem se fortalecer na mesa do Senhor. Quantos estão me entendendo? Diga amém. É mais ou menos como uma pessoa que vai para o médico e diz, eu acho que eu estou bem. Aí o médico diz assim, olha, você está com uma mancha na pele, olha os seus exames de sangue, aí o médico te convence, faça um exame da sua vida agora. Aí você fala assim, realmente eu não estou bem, deixa eu sair correndo do hospital antes que eles me tratem. Não tem lógica você fazer um autoexame e ir embora. Não tem lógica bíblica e muito menos a leitura lógica dos evangelhos. O fraco não pedir ajuda e não comer do corpo de Cristo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Amém. Quem não pode comer é o rebelde e desobediente, mas o fraco deve comer, e se possível um pão bem maior e 1 litro de vinho bem maior. Alguém está me entendendo, meus irmãos? Amém. Pecados ocultos ou descobertos, perdão que ainda não foi dado, mas precisa dar, um dano que precisa ser restaurado, meu irmão, arrependa-se agora, coma do pão, beba do vinho, se fortaleça no Cristo, se encha do amor dEle, da glória dEle, da presença dEle, se arrependa dessa vida mesquinha, religiosa, hipotética, dobre os seus joelhos, encontre o Senhor, que o Senhor lhe encontre, e então arrume forças para arrumar a bagunça que você fez na tua vida através do seu pecado. O exame não é para te desqualificar, o exame é para qualificar você para o tratamento.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, bebe sua própria condenação. Paulo não está falando da condenação definitiva, mas ele fala aqui do não discernir o corpo de Cristo. Meus irmãos, a ceia sempre é um momento de bênção. A ceia é um momento de restauração. A ceia é um momento de salvação. A ceia é um momento onde nós estamos declarando o centro do Evangelho. Então quem deve tomar a ceia? Aí eu peço ajuda aqui a Warren Wiersbe. E ele disse que, fique em pé no seu lugar, quem deve tomar a ceia? Tem que ter 4 atitudes. Aquele que deve tomar a ceia deve olhar para trás. Olhar para trás é olhar para a cruz. Olhar para Jesus e lembrar não apenas de seus milagres, mas da sua morte, do seu corpo que foi partido, mutilado, rasgado e oferecido como sacrifício. O seu sangue que foi aspergido no altar eterno de Deus, para que nós pudéssemos ser salvos. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Warren Wiersbe diz também que devemos olhar não só para trás, mas olhar para frente. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ceia não é só um lugar onde lembra a morte de Jesus, mas da ressurreição e da vinda. Nosso Senhor voltará. Você está num monumento. Meus irmãos, quem já visitou cidades históricas, tem muitos monumentos, e elas só se reportam ao passado. A ceia é a única que se reporta a algo que ainda vai acontecer. O nosso Jesus Cristo vai voltar. Então você come a ceia, você toma da ceia, dos elementos dela, dizendo assim: meu Deus, obrigado pelo aquilo que o Senhor fez, mas Senhor, crendo naquilo que o Senhor fará, eu verei o Senhor atravessar as nuvens, a nova Jerusalém estará com os homens na terra. Ceia lembra de morte, mas aponta para a vida. A ceia interliga as 2 vindas de Jesus. É um monumento à primeira e uma profecia à segunda. Olhamos para trás, olhamos para frente, mas não devemos olhar para o lado. Se alguém necessita, se a gente está vivendo o partir do pão, a comunhão dos homens, se alguém está ficando sem comer, cadê o irmão que não veio? Cadê aquela pessoa da tua célula que não está vindo? Você percebeu alguém que está triste? Cadê aquela pessoa que estava contigo no começo do ano e não está mais? Quantas pessoas da sua família ainda não têm comunhão com Jesus? É hora de olhar para o lado. Quem está faltando na igreja? Ceia é momento de comunhão. Ceia ensina que o pão é nosso. Olhar para o lado, mas também manda a gente olhar para dentro. Examine-se a si mesmo. Investigue o seu coração agora, e não de outras pessoas. A ceia agora é só sua, apesar de ser nossa. O pão é nosso, mas essa parte agora é só sua. É como na oração do Pai Nosso. O Senhor manda você entrar no seu lugar secreto. Diga: no meu lugar secreto. Você tem um local que é só seu, mas é na casa do nosso Pai. E depois você vai orar pelo nosso pão. Então existe um lugar que é só responsabilidade sua, e esse agora é o seu lugar. É seu. Julgue a si mesmo. Julgue a sua vida privada, julgue a sua vida pública. Não julgue os outros. Mas lembre-se, examine-se, arrependa-se e coma. Pastor, e como é que a gente sabe se alguém se examinou ou não? Eu digo: é problema seu, amigo. Agora aí é você e Deus. Existe um crachá interno aí que eu não consigo ver. A responsabilidade é sua, porque só come do pão e do suco de uva, dos elementos da ceia, aqueles que creem que Jesus Cristo é Senhor e Salvador das suas vidas. Sabe, você não deve fugir da ceia por causa do pecado, mas você foge do pecado por causa da ceia. Amém, meus irmãos? Você foge do pecado por causa do elemento que a ceia representa, que é o Cristo crucificado e ressurreto. Ceia é instrumento de restauração. Ceia é lugar de gratidão, de adoração, de arrependimento. Ceia é lugar de mudança. A gente precisa entender e aprender a mensagem que Jesus Cristo está nos dando para hoje, através da ceia do Senhor.